Boa noite a todos mais uma vez. Vamos iniciar mais uma palestra do International Tarot Summit. Temos aqui a Daniela a fazer-nos companhia, nossa palestrante, a Isabel Gomes. Ora, a Isabel tem formação em tarot, hipnose, reiki, runas e diversas outras terapias, tais como quirologia, reflexologia, astrologia. É gestora do Instituto de Ciências Holísticas em Setúbal e co-organizadora do Congresso de Tarólogos em Portugal. É autora da formação que alia a hipnose ao Reiki, o Hipno-Reiki. E hoje traz-nos um tema muito interessante, o binómio tarólogo-consulente, em que nos fala da necessidade da existência de empatia e compreensão entre o tarólogo e o consulente para a criação de uma consulta eficaz e assertiva. E cá temos a nossa Isabel. Isabel, bem-vinda ao International Tarot Summit. É um prazer ter-te aqui conosco. Olá, boa noite a todos. Obrigada eu. É um prazer também estar aqui. Quero agradecer ao João e ao Tarot, à Casa do Tarot, o importante papel que tem estado a desenvolver também na partilha do conhecimento e em trazer à luz um tarot assertivo, um tarot com estudo, um tarot profissional. Também quero agradecer à Eunice, à Paula e à Daniela, que hoje estão comigo a dar-me apoio, porque todo o apoio neste sentido e com coisas informáticas para mim, todo o apoio é pouco. Portanto, muito obrigada desde já a vós também. E quando quiseres, podemos começar. E antes de começar, o meu obrigada também a todos os presentes que possam estar a assistir à palestra e que tiraram o seu tempo para estar aqui connosco. Muito bem, Isabel. Muito obrigada pelas tuas palavras. E quando quiseres começar, Posso transmitir. O ecrã é teu. Obrigada, Paula. A minha palestra é intitulada O Binómio Tarólogo-Consulente e irei abordar as várias vertentes desta relação que, se bem construída, irá fomentar uma relação duradoura entre o consulente e o tarólogo. Vale a pena relembrar que ambos são necessários numa simbiose perfeita com o tarot. Uma relação que se quer bem construída para que dê frutos, para que valide o trabalho desenvolvido pelo tarólogo e para que este possa ter e ser um profissional com uma carreira progressiva nesta área. Este esquema reflete os temas que irei abordar nesta palestra em 5 pontos, desde o início ao final deste binómio. Irei falar do importante papel do tarot, com a exemplificação de uma tiragem extremamente abrangente e de outras técnicas simples e significativas às quais muitos de nós deixamos de estar atentos, mas que no todo serão muito poderosas e farão toda a diferença de uma forma subtil no nosso trabalho e em como não poderia deixar de ser em todas as áreas da nossa vida, quer seja pessoal ou social. Nem sempre é fácil ter atitude, disposição, motivação, conhecimento e segurança para podermos fazer uma leitura de tarot. É um trabalho de construção diária, com aprendizagem e evolução. É um trabalho gratificante a cada consulta que damos o nosso melhor, mas muitas vezes um trabalho de abnegação pessoal. Porque é isso mesmo que se trata, dar o nosso melhor naquela relação, o nosso melhor conhecimento, o nosso melhor sorriso, o nosso melhor momento, algo que para uns é um dado adquirido, quer seja pela prática, pela segurança, ou que muitas vezes é esquecido pelas inseguranças ou pelos problemas que todos temos. Porque ser tarólogo ou terapeuta de qualquer área não é sinónimo de uma vida perfeita. O facto de lermos as cartas, como vulgarmente se diz, não é na maioria das vezes sinónimo de uma vida mais facilitada. Muitas vezes é necessário esquecer os nossos problemas e ouvir o outro e os seus problemas, que por vezes nos parecem tão simples de resolver. Como diz a música, as vidas dos outros nunca me soam mal, vêm problemas no que no fundo é normal. Nem sempre assim o é. Não devemos em circunstância alguma fazer juízos de valor. Temos que ter em conta que são eles que estão na situação. Há toda uma envolvente de fatores que o podem deixar em estado de confusão. Temos o fator emocional, a sua descoordenação mental, a sua capacidade de resolução de problemas, o caminho que percorreu até ali chegar, e isso só a própria pessoa poderá avaliar. Nós nunca teremos esse conhecimento, nunca saberemos o que bebeu, o que sofreu, como foi, não é a nossa vida. Sejamos, pois, mais tolerantes e pacientes com os que nos procuram. Sejamos empatas, ganhemos, pois, tempo e recursos em agregar mais conhecimentos ao nosso tão querido tarot.
Tudo é um todo. Todos somos um todo. Todos somos um ser holístico. É nesta base que irei então desenvolver hoje a minha palestra. Espero que gostem. Quando começa esta relação? O primeiro aspecto a ter em conta é quando começa realmente esta relação tarólogo-consulente. Pois bem, esta relação, ao contrário do que possamos pensar, não se inicia no exato momento em que o consulente chega à nossa porta. Muito antes deste momento, esta relação já se iniciou. Dá o seu primeiro passo na altura em que surge a necessidade de consultar um tarólogo. Há uma questão que se quer resolvida. Não importa a sua natureza, é algo que atormenta o consulente, que lhe pode até tirar qualidade de vida e que ele pretende resolver. O consulente irá então encetar à procura de um profissional a quem possa confiar muitas vezes as escolhas de uma vida e como se podem tratar de assuntos da mais variada ordem, por vezes até assuntos emocionalmente delicados, procura as melhores referências. Tal como quando fazemos a procura de um médico ou de um advogado, vamos por aconselhamento, pelas provas dadas, pelo que ouvimos a nossa amiga e confidente falar, muitas vezes pelas conversas que ouvimos no café ou no salão de cabeleireiro, quando lemos ou vemos uma publicação nas redes sociais de alguém que nos parece confiável. O consulente irá então fazer a sua marcação e dar o primeiro passo consciente de uma relação que a nível inconsciente já foi estabelecida. Vale a pena pensarmos um pouco mais no modo como o consulente fará a sua escolha e em que irá basear a sua decisão. Como há pouco referi, ele irá basear a sua decisão nas críticas e comentários que já ouviu ou leu sobre o tarot. Neste campo, temos uma vez mais as recomendações feitas por uma amiga em quem confia, no que lê nas redes sociais, nas revistas ou em outro meio de comunicação dentro do meio social em que está inserido. Outro fator que irá ter em conta é a conduta do tarot, o meio e o modo como este se relaciona com os seus pares, na forma como gera a sua vida social, familiar e carreira, pela influência que tem nos seus grupos, pelo papel que desempenha na sociedade, dentro do que expõe nas mais variadas áreas. Vale não esquecer que hoje em dia existe um grande acesso ao conhecimento, quer seja no âmbito familiar ou relacional, dentro do que queremos expor, ou seja, o que queremos mostrar ao mundo. As viagens que fazemos, as formações que temos, os locais onde trabalhamos, os amigos, o sucesso e até o infortúnio são hoje em dia expostos nas redes sociais e constroem a nossa imagem. Até a forma como nos apresentamos publicamente influencia no momento da escolha. Somos sempre atraídos por pessoas bem vestidas, bonitas e de sucesso. Tomem atenção que o bem vestido, bonito e de sucesso não é significado de roupas sempre novas, de marca ou último grito da moda. Para os que seguem uma linha mais mística, irão preferir alguém com significados mais místicos nas suas vestes. Já os que são mais racionais irão preferir alguém com uma apresentação sem simbologias. Podemos, pois, concluir que existe sempre um vasto mercado para todas as áreas, dependente dos grupos em que estamos inseridos, de acordo com as nossas crenças e convicções, e que neste sentido não nos tornamos concorrência, mas sim uma opção para quem procura o profissional de tarot. Não nos podemos esquecer que um dos fatores que mais irá pesar na sua decisão de escolha são o conhecimento na área. Não podemos nunca descurar esta área de crescimento e evolução. De que vale um tarólogo perfeito sem o saber? De que vale um tarólogo pleno de saber sem uma imagem social? É no meio termo que está a perfeição. Após reunir estas informações, o consulente, de forma inconsciente, irá estar de forma tendenciosa inclinado para aquele com quem sente mais afinidades no seu saber ser, saber estar e saber fazer. Ninguém pede conselhos a quem não confia. Ninguém ouve alguém que não admire. Quando é feita a marcação, as questões do consulente podem ser das mais variadas, simples ou complexas, importantes ou relativas. Ele procura respostas às questões que acalenta. Independentemente do tipo, o consulente procura uma validação, um aconselhamento, um caminho, uma opção, uma direção ou até um novo caminho. Procura muitas vezes ajuda para a mudança de um paradigma ou de uma crença que o pode estar a prejudicar sem que este se aperceba, ou então porque já fez uma primeira tomada de consciência. Procura alguém que lhe recomende a terapia certa. Procura um conselheiro, um ombro amigo. Procura alguém que o entenda sem julgamentos. Procura algo de alguém em quem confia. Perante tanta expectativa por parte do consulente, o que deve então o tarólogo ter em conta? Pois bem, são vários os pontos a serem levados em conta e em constante construção. Voltando novamente atrás, onde já falei na imagem pessoal do tarólogo,
Esta não se compõe apenas pelo bonito ou pelo feio, bem ou mal vestido. Estas concepções são apenas conceitos, e os conceitos mudam de acordo com as pessoas, grupos e meios societários onde estão inseridos. Claro que estes conceitos também são importantes e não devem ser descurados. Volto a referir que tudo faz parte de um todo. A imagem pessoal do tarot é algo mais profundo. Fala da sua conduta, da forma como se apresenta e se insere na sociedade em todos os contextos. É a maneira como se relaciona com a família, vizinhos, amigos. É a educação que usa no trato com os outros no dia a dia. É a maneira como respeita toda e qualquer situação de vida cotidiana. É a ética porque se rege dentro e fora do gabinete. É a sua forma de ser e estar dentro e fora do gabinete, como profissional e como ser humano no seu todo. É a sua essência e autenticidade. É neste ponto e neste conceito que vale a pena trabalhar e aperfeiçoar a cada dia. Um dos pontos a ter em conta que deve ser levado muito a sério é o da formação. Apostar na formação é apostar no crescimento e evolução, é apostar em manter e aumentar o número de consulentes. Ter formação, estudar, aprofundar o conhecimento é sinónimo direto de segurança no nosso trabalho e do consulente no nosso trabalho. É o saber fazer de algo pelo qual nos cobramos e em que nos queremos acreditados como profissionais. Quem sabe até reconhecidos, como acontece em tantos outros países. O primeiro passo tem que ser dado pelo tarot numa boa aposta da sua formação. Outro fator a ter em conta no que respeita ao profissionalismo e à imagem que queremos passar passa pelo espaço onde iremos efetuar os nossos atendimentos. Também este ponto é ambivalente e deverá ser conduzido por cada um de nós de acordo com a sua singularidade, crenças, meio onde está inserido e se quer inserir. No entanto, existem pequenos pormenores que devem ter sido tidos em conta, como a limpeza e a arrumação do espaço. Não faz qualquer sentido estar a receber um consulente num espaço sujo, mal cheiroso e desarrumado. Ninguém nunca se irá sentir confortável com isso. Ninguém fica com uma boa impressão de um espaço que não está em condições. Ninguém irá pagar para lá voltar. Uma das coisas que aprendi pelas diversas formações que frequentei, e aqui faz todo sentido referir o que aprendi na minha passagem pelo mundo do marketing, tem a ver com a amplitude do mercado que queremos atingir. Devemos, pois, apostar num espaço confortável, limpo, que se adequa a todas as idades. Poderá até ter um visual mais moderno, pois as pessoas com mais idade mais facilmente se adaptam a espaços mais modernos e joviais do que os jovens se adaptam a ambientes antiquados. Um espaço bem decorado, independentemente da linha que comunguemos e nos propomos a seguir. Um espaço bem decorado é sempre um espaço bem decorado, e para ser bem decorado não é preciso cair nem no exagero dos gastos, nem no exagero de encher o gabinete com uma panóplia de adereços decorativos. Faço uso da vulgar frase: a primeira coisa a comer são os olhos. O que é um facto. Devemos, pois, apostar num espaço confortável, limpo e que se adequa a todas as idades. Afinal, nós como tarólogos vamos passar ali muito tempo. Vamos dar ao nosso consulente boas e menos boas notícias. Então que seja feito num espaço condigno, onde nos sintamos bem. Reforço que tudo passa uma imagem nossa. Cuidado com a imagem que quer passar. Adeque o seu espaço de acordo com a imagem que quer passar. Se não tiver um estilo definido, passe a melhor mensagem de todas, a da confiança e profissionalismo. É isso que o nosso consulente procura no tarot. Estamos agora perante o chamado teste da verdade. Sobe-se o pano e vai começar a ação. Como em qualquer papel que se esteja a representar, e não me interpretem mal, pois não digo para que o tarot interprete um papel digno de um Oscar, mas refiro-me aos vários papéis que representamos todos os dias. O papel de pai, de mãe, de tio, de primo, de amigo, de profissional. Temos que saber ser e estar de acordo com a situação e o papel que representamos naquele momento. Assim sendo, existem alguns pontos que devem ser tidos em conta, como respeitar o horário pré-estabelecido com o nosso consulente. Não é de todo ético e de bom tom um profissional atrasar-se. No entanto, tal também pode acontecer. Os imprevistos acontecem e ninguém está livre deles. Se tal acontecer, seja mais honesto e sincero com o seu consulente. A honestidade nota-se no modo como nos expressamos, verbal e fisicamente. Não minta. Não comece logo a quebrar a confiança do seu consulente. Está a validar, a confirmar a primeira imagem por ele criada a seu respeito. Quando o seu consulente se fizer anunciar, vá recebê-lo pessoalmente. Faz toda a diferença. Demonstra respeito e consideração pelo seu consulente, para além de o fazer sentir acompanhado. Receba-o com um sorriso. Não faça um sorriso falso, desdenhoso ou receoso. Ele irá notar. Faça um sorriso natural, cortês e amável. Todos nós, se nos colocarmos no lugar do consulente, gostamos de nos sentir bem recebidos. Volto a referir uma vez mais,
no cuidado que tem que ter com a sua imagem e não receba o consulente com ar desmazelado, assim como tenha cuidado com o seu estado local onde o vai receber. Ele estará atento a todos os pormenores neste primeiro contacto. E nós também o devemos fazer, não só em relação à nossa postura, conduta e profissionalismo, mas em relação ao modo de estar do consulente. Esta relação é um binómio, é bilateral e não unilateral. Por isso tenha atenção à sua postura, ao modo como fala e se apresenta. Seguir estes simples passos irá fornecer até o mais desatento muita informação que ficará retida ainda que de forma inconsciente na nossa mente. Isto é válido para ambos os lados. Nós, como profissionais, podemos e devemos treinar a nossa mente para analisar todas estas informações com que somos bombardeados constantemente, às quais deixamos de dar qualquer tipo de significado pela correria em que estamos envolvidos diariamente. Se estivermos atentos, toda esta informação irá nos ajudar na construção e desenvolvimento da consulta e no modo como fazemos passar a nossa mensagem, até mesmo promover um futuro regresso do consulente. É todo este simples, mas ao mesmo tempo intrincado grupo de informação não verbal que fará o nosso consulente atribuir-nos o nosso primeiro rótulo. Deixo agora a questão: qual é o seu? O que pretende passar? Durante este primeiro contacto, no momento em que entramos no gabinete e mesmo durante toda a consulta, o nosso consulente irá encontrar-se expectante. As suas expectativas são muitas, umas certas, outras erradas, pela imagem que já criou em relação ao tarólogo desde o primeiro momento em que ouviu falar nele e tomou a decisão de fazer a sua marcação. Pela maneira como se sente e gera o problema que o levou até o tarólogo, pelas emoções que tem associadas ao evento, por toda a sua envolvência e pelas consequências que especula poderem decorrer desta consulta e do problema que carrega. Posto isto, tudo são sugestões. Reforço que devemos ter cuidado com o que dizemos e na forma como o dizemos. Em alguns casos, até mais simples afirmação, quadro ou decoração poderá ser interpretada como faço uso da expressão um bicho de 7 cabeças. Já para o tarólogo, até a situação mais caricata deverá ser encarada como informação. Tudo é informação. A maneira como se expressa, se senta, fala, gesticula, olha, movimenta, é um acumular de informação que nos dá pistas sobre o estado do nosso consulente. Para que serve tanta informação, perguntam vocês, se o tarô me irá dar todas as respostas? Pois bem, o tarô dá-nos todas as respostas, é certo, mas se não percebermos que o nosso consulente não as vai saber ouvir, pelo bloqueio emocional em que se encontra, de que servem as respostas? É como se nem as tivéssemos dito. Mas se, por outro lado, de forma consciente, nos apercebermos do seu estado de ansiedade e se no tarô confirmarmos esse estado, poderemos usar outra abordagem no trato da mensagem a ser passada. Por cada vez que conseguimos chegar ao nosso consulente de forma assertiva, estamos a melhorar a qualidade do nosso trabalho. Se já sabemos que o que vamos dizer irá trazer um prejuízo maior pelo estado de ansiedade em que o consulente se encontra, devemos melhorar a forma como o dizemos, só assim estaremos a prestar um bom serviço. Já em gabinete, é muitas vezes necessário fazer o chamado quebra-gelo ou uma quebra no padrão, em que o nosso consulente se encontra, de modo a criar uma maior abertura e à vontade com o consulente, para que se comece a criar um clima de confiança e ele se torne mais receptivo e aberto às respostas que temos para lhe dar. Uma das melhores abordagens é fazer o nosso consulente sentir que tem um falso controle sobre a situação, isto é, transmitir-lhe segurança e mudar os seus padrões sem que este se aperceba com simplicidade e naturalidade. Vale lembrar que a naturalidade, simplicidade, respeito e a ética serão sempre os nossos melhores aliados. Comecemos então por lhe explicar como tudo se irá passar. Ao perceber todo o contexto, a sua sensação de segurança e controle é restabelecida. Todos nós gostamos, quando vamos fazer um exame, desde o mais simples ao mais complexo, que nos expliquem o que vai acontecer, de modo a fazermos a sucessão de acontecimentos. É bom saber o que vem a seguir, mesmo que nada controlemos. Uma das coisas fundamentais a explicar ao consulente é que, embora ainda não exista um código de ética formal, nos regemos por um código de ética baseado nos nossos valores morais e que nele se encontra salvaguardada a não transmissão fora do gabinete de toda e qualquer informação que aconteça durante toda a sessão. Costumo dizer que ali é como se tratasse de um ato de confissão. Existe um pequeno conjunto de simples técnicas que podemos praticar e que nos irão ajudar a fazer uma ligação mais forte com o nosso consulente. Técnicas essas que são ensinadas e praticadas nas mais diversas disciplinas, desde as tradicionais às holísticas ou alternativas, de que vos irei falar aqui hoje. Técnicas essas que poderemos juntar e que nos irão facilitar a abertura do consulente. Uma dessas técnicas é a da empatia e do rapport.
Não irei explicar de forma aprofundada o que é empatia e o rapport, até porque rapport não tem uma tradução linear na língua portuguesa. No entanto, não é mais do que vos tenho estado a falar desde o início da minha palestra. Uma das ferramentas usadas pela empatia e o rapport é o sorriso. Já vos havia falado que é sempre bom ser recebido com um sorriso sincero no rosto e do quanto isso pode ser benéfico na relação de confiança a ser estabelecida com o consulente. Assim como tratar o consulente pelo nome, que demonstra respeito pela pessoa que temos sentada à nossa frente. A juntar a todos estes pequenos pormenores, junte o contacto visual. Mantenha sempre contacto visual. Demonstre interesse na mensagem do seu consulente, confiança e veracidade, para além de que mais à frente irão ainda perceber a quantidade de informação que os nossos olhos, de forma involuntária, nos poderão dar sem necessitarmos de ser nenhum expert na área. A capacidade de fazer uma escuta ativa é muito importante. Muitas das vezes os consulentes vivem oprimidos por uma questão e o facto de se encontrarem naquele local que lhes transmite confiança irá dar-lhes a abertura para serem honestos consigo mesmos e falar do que na maioria das vezes nem os melhores amigos contam. Por isso seja um bom ouvinte e valide o seu consulente. Para isso basta acenar com a cabeça, enquanto o olha nos olhos. Se necessitar, coloque-lhe uma questão que seja válida, não pergunte só por perguntar. Caso contrário, vai parecer que não ouviu nada do que ele falou. Todos estes pequenos aspectos irão fazer com que o seu consulente se sinta confiante e à vontade perante si. Para nós tarólogos, toda esta conversa não é uma perda de tempo. Muito pelo contrário, é um ganho de informação. É um ganho de informação sobre o estado do nosso consulente e um rol de informação a ser trabalhado com o tarô e que irá implementar em grande medida a nossa consulta. Se soubermos ouvir e ver com atenção, com muita facilidade saberemos o que realmente aflige o nosso consulente e temos o tarô para nos validar nessas percepções. Devemos estar preparados para ouvir de tudo. É para isso que o consulente ali está. Algumas vezes podemos comungar das suas crenças, ideias e caminhos tomados, outras não. Não nos compete a nós avaliar, julgar ou até supor. Para o podermos fazer, teríamos que ter vivido a vida do consulente nos mesmos exatos moldes, dentro dos mesmos grupos e com as mesmas experiências. Existem vários tipos e escalas de emoções e sentimentos que nos levam a tomar caminhos distintos. Ele, e só ele, sabe o que o levou até o momento onde está. Nunca julgue. Tente praticar o exercício de se colocar no lugar do outro, será sempre mais elucidativo e de crescimento. É hoje em dia facto de que muitas das emoções não necessitam de ser experienciadas em um local para sabermos como são. Basta estarmos perante um indivíduo que as esteja a vivenciar para que no mesmo contexto nós tenhamos a capacidade de as experienciar. Devemos ter em mente que é através das emoções que aprendemos, que crescemos, que criamos boas e más memórias e que as emoções estão presentes em tudo, todos os dias, 24 horas por dia. Precisamos de nos emocionar para viver. A grande aprendizagem está no uso que damos e na forma como reagimos às nossas emoções. O ser humano é um complexo e intrincado conjunto de emoções, química, crenças e experiências societárias que vale a pena conhecer. A regra de ouro não poderia deixar de ser uma boa leitura dos arcanos. Ao deparar-se com um tarólogo profissional no seu trato, quando este começa a interpretar os arcanos e, como se costuma dizer, acerta em tudo, não tem erro. Ganhamos um cliente para toda a vida. Ele irá depositar toda a sua confiança nas nossas leituras e palavras. Até aqui estive a falar sobre algumas regras que para uns serão simples e dedutíveis, para outros um confuso embrenhado de coisas que não vale de nada. Mas bem, seja curioso, experimente. É uma das regras que se deve aplicar a todo o tarô. Seja curioso no saber, seja curioso nas tiragens que faz ao seu consulente, seja curioso em relação ao seu consulente, seja curioso em relação a si. Irá sem dúvida obter muita informação nas mais variadas áreas em que reside a sua curiosidade. Use o tarô como meio de satisfazer essa curiosidade e obter mais informações. Junte todas as informações que reuniu para contar a história ao seu cliente. Irá criar uma história bem mais completa. Poderá ainda juntar mais elementos à sua história se tornar um bom observador. Sem a necessidade de se tornar um expert, volto a referir, poderá apenas treinar a sua capacidade de observação, que nos é inata e que se vai perdendo pela formatação que nos é feita com a rapidez com que crescemos e picamos o ponto nas mais variadas etapas que nos são impostas. Um dos exercícios simples de observação que costumo recomendar aos meus alunos é o de irem ver museus de arte antiga com os áudios de descrição das pinturas. Primeiro observem a pintura e depois ouçam a descrição. Irão ficar surpreendidos com a quantidade de informação contida no quadro e que até então não era visível. Outra das técnicas que mais à frente irei abordar com pormenor são os sistemas representacionais
em que os olhos e os teus movimentos estão no centro de todas as informações. Já vos tinha falado que os olhos transmitem muita informação, assim como as expressões faciais produzidas pelo consulente. As emoções, novamente, no centro das informações. Outra das técnicas, que já várias situações falei, é da escuta ativa ou a capacidade de ser um bom ouvinte. Aqui os sistemas representacionais confluem de um modo a acrescentar ainda mais informação, assim como a linguagem verbal e a carga emocional que cada uma das técnicas expressa. Não fiquem assustados. Não é nada demais e qualquer um pode começar a aprimorar estas técnicas com grande facilidade. Quando estou em gabinete com o consulente, após explicar ao consulente tudo o que ele irá passar, a primeira tiragem que faço é a mandala de Ney Naif, uma tiragem abrangente, onde temos eixos repletos de informação sobre o consulente e o seu ambiente societário. Aqui o consulente é visto como um todo, família, amigos, casamento, amor, trabalho, entre outros, e ainda se fizermos o desdobramento da mandala, teremos filhos, irmãos, casos amorosos, marido, sogra, sogra, ex-mulher, ex-marido, num espaço temporal de 3, 6, 9 ou 12 meses. Observem bem a quantidade de informação que podemos tirar numa única tiragem. No entanto, a minha primeira abordagem, o modo como condiciono toda a minha análise, está no eixo psicoemocional. Se no eixo psicoemocional, que me é dado pela análise das casas 1, 3, 8 e D, me aparecem muitas cartas do caminho da dor ou espadas, é certo que o meu consulente está em sofrimento profundo. Muitas das vezes posso estar perante um 5 de espadas e que o consulente não vai ouvir ou aceitar o que temos para dizer, não quer mudar nada da situação em que está, e temos que dar um aconselhamento ou sugerir uma terapia que o ajude a superar o estado. Assim sendo, se já sabemos o seu estado psicoemocional através da interpretação dos arcanos e se este está de acordo com a interpretação anteriormente feita por nós através da observação e da escuta ativa, pois é através do nosso estado psicoemocional que nos expressamos e tomamos as decisões, estamos na presença da validação do modo de expressão exteriorizado pelo nosso consulente nas primeiras etapas da nossa consulta. Como tarólogos, teremos que adequar as nossas interpretações e comunicação de acordo com o estado do consulente e de modo a praticar uma leitura mais eficaz e produtiva. Se o nosso consulente estiver a sentir profunda dor emocional, teremos que lidar com essa realidade. As suas emoções afetam a sua clareza de pensamento e o seu corpo irá transmitir, em todas as suas expressões não verbais e verbais, toda a dor que lá se encontra. Temos que ouvir com os olhos. O reconhecimento da emoção valida a emoção e dá início ao processo de reconciliação. Todos sabemos que não vale a pena falar com quem não ouve, mas podemos aconselhar ou mudar o nosso diálogo de modo a que fiquem as chamadas de atenção para o que está para vir. E aí, quando ele se encontrar nesse ponto, irá recordar tudo o que lhe foi dito e vai voltar, pois foi uma consulta honesta. No capítulo da linguagem corporal, muito pode ser falado e tudo são sinais, desde as microexpressões ao movimento ocular, as movimentações corporais, as tatuagens, as roupas e o seu estilo, tudo transmite um significado, tudo é simbólico, como no tarot. Não me irei alongar, mas sim dar apenas alguns conceitos que irão ajudar a abrir este mundo tão fascinante. Irei então começar por falar nos sistemas representacionais que podem ser de forma mais simplista associados aos nossos 5 sentidos, porque isso enfatiza a maneira pela qual usamos os nossos sentidos para processar e para representar informações sobre a qual está a acontecer no mundo em torno de nós. Eles são sensores da realidade, pois são uma importante parte do processamento das informações e experiências. Tudo o que experienciamos é representado internamente no nosso sistema nervoso, sem estarmos conscientes disso. Os nossos 5 sentidos estão constantemente a receber e a processar informações sobre o mundo externo e a guardar essa informação de acordo com a forma como foi recepcionada. Uma vez que o mente e o corpo são uma parte de um sistema interativo, tudo o que acontece numa parte do sistema afeta todas as outras partes do sistema. Não podemos, por exemplo, ter um pensamento sem ter uma resposta física a esse pensamento. Ao recordar um evento ou situação, ao falar sobre ele ou imaginar esse evento, usamos os sentidos para expor a experiência e isso será futuramente evidente para todos os tarólogos aqui presentes ao observar como o seu consulente faz uso de certas palavras ou frases, pelas pistas visuais, pelo tom de voz e até mesmo pela respiração. Assim, reconhecemos que as pessoas comunicam continuamente informações sobre o que estão a fazer internamente e o seu processamento interno no enquadramento do que não se estão a expressar. Esta formação está disponível para todos aqueles que têm a capacidade de discernir ou que desenvolveram a sua acuidade sensorial e a sua capacidade de calibrar ou reconhecer determinado comportamento.
Os advérbios, verbos e adjetivos que uma pessoa usa indicam quais os seus sistemas representacionais que estão a utilizar naquele momento. O estudo desta técnica é muito mais útil para aprimorar o nosso sexto sentido do que aquilo que nós pensamos. Como é do senso comum, o nosso cérebro é composto por dois hemisférios que comunicam entre si pelo corpo caloso. Não nos alongando muito na anatomia, o hemisfério esquerdo é responsável pelo recordar, o direito pelo criar. Assim sendo, se os olhos do nosso consulente virarem para o lado esquerdo, para cima durante uma conversa, estamos perante uma situação em que ele poderá estar a recordar algo que viu, ou se o olhar for na direção do ouvido, poderá estar a recordar algo que ouviu, ou se baixar o olhar, estará a recordar algo com carga emocional associada. O mesmo se passa do lado direito. A grande diferença é que se estiver a fazer o mesmo tipo de movimentação ocular, acima, ouvido e embaixo, ele está a criar algo, ou seja, ele poderá estar a mentir. Vale a pena lembrar que esta definição é válida para destros. Se o nosso consulente for canhoto, será ao contrário. O olhar tem uma componente cultural muito forte. Os árabes olham fixamente para os olhos das pessoas com quem falam, enquanto outras culturas consideram ser má educação fazê-lo. Os olhos e o comportamento ocular, que inclui também a dilatação das pupilas, dão pistas sobre as nossas atitudes, sentimentos e até sobre os traços da nossa personalidade. À medida que o envolvimento emocional cresce, somos capazes de compreender a outra pessoa só com o olhar. Olhamos mais e de forma mais intensa para aqueles de quem gostamos. E nas conversas que nos incomodam ou se sentimos que estão a invadir a nossa privacidade, esses olhares diminuem. Também tentamos evitar o contacto visual quando não temos interesse no nosso interlocutor, o consideramos inferior ou estamos a enganar alguém. Os seres humanos são animais visuais. A nível da informação, o nosso rosto é muito rico na sua produção. Acabámos de falar dos olhos e agora irei abordar as expressões faciais, que são um indicador fidedigno do estado de espírito e das emoções. Quem não consegue reconhecer uma expressão de alegria, de tristeza, de raiva ou de espanto? Daí que, se quisermos saber como está o nosso consulente a reagir perante o que lhe estamos a dizer sobre a leitura de tarot, o melhor indicador é o rosto. Fala sem palavras. É a região do corpo onde convergem mais sinais não verbais relacionados com o nosso estado de espírito. Isto deve-se, em grande parte, à elevada quantidade de músculos e nervos que constituem o rosto humano, que nos permitem articular cerca de 20 mil expressões faciais. Não fiquem aflitos, pois poucas se manifestam com sentido real e inequívoco. Os olhos, a boca e as sobrancelhas transformam-se quando se trata de expressarmos o que sentimos. As expressões faciais são biologicamente universais e têm um papel imprescindível na formação de relações, independentemente do tipo de relação que se esteja a estabelecer. Até mesmo em pessoas invisuais, desde o nascimento, as suas expressões faciais são idênticas às das pessoas com visão. Se observarmos membros da mesma família, a expressão das emoções tem algo de hereditário. O grau de expressão das emoções pode variar de acordo com a intensidade com que são vividas e da pessoa ser mais ou menos veemente, como por exemplo, temos o sorriso, que muda de acordo com o estado emocional, podemos esboçar um sorriso ou dar uma gargalhada. Algumas pessoas com perturbações psiquiátricas e do neurodesenvolvimento, como por exemplo o autismo, a depressão, a bipolaridade, têm alguma dificuldade em perceber e expressar emoções, uma vez que as percebem de forma inapropriada, excessiva ou deficiente. Em pessoas com depressão, o leque expressivo de emoções é mais limitado, principalmente as emoções com conotação positiva. Pessoas com elevado índice de ansiedade costumam interpretar mal os sinais sociais, uma vez que a sua avaliação das expressões faciais nos outros é influenciada pelo seu estado de espírito. Como podem ver, não é necessário ser nenhum expert em expressões faciais ou microexpressões para perceber o que se passa no rosto do nosso consulente e o seu estado de espírito. Informações que deverão ser sempre usadas a nosso favor, a favor do binómio tarólogo-consulente, validando a nossa leitura, a maneira como fazemos chegar a nossa mensagem, a maneira como ela é interpretada, de modo a tornar mais produtiva a nossa consulta. Como tenho estado a referir e de forma insistente, tudo é um tudo são sinais, tudo é informação. A postura do nosso consulente durante a consulta também está repleta de informações de comunicação não verbal que nos dará pistas sobre o estado emocional do nosso consulente. Durante anos, a comunicação não verbal foi uma área do conhecimento subestimada. Atualmente, os investigadores apercebem-se cada vez mais da importância da linguagem corporal no processo da comunicação humana. Este código silencioso permite que expressemos os nossos estados de espírito a muitos níveis diferentes para além das palavras. Devemos ter em conta a postura do nosso consulente. Trata-se de um dos elementos mais eloquentes da comunicação não verbal.
pois mostra atitudes e sentimentos que são facilmente observados e interpretados, sendo normalmente muito sinceros, uma vez que a postura é pouco controlável a nível consciente. A postura é única e individual, como a assinatura pessoal. E também ela fornece informação sobre o seu caráter e da sua personalidade, bem como sobre as emoções que sente e o grau de intensidade com que as vive. Alguns especialistas afirmam que, por vezes, os problemas psicológicos se refletem na nossa postura. Analisemos agora a imagem. Na imagem 1, temos que manter os braços cruzados pode mostrar desinteresse e dar a entender que se está fechado para ideias, além de indicar desconforto. Já na imagem 2, colocar as pernas uma em frente à outra demonstra insegurança e instabilidade. A imagem 3, talvez aquela a que nós tarólogos estamos mais habituados, é uma posição que revela descontração e que demonstra que se está à vontade. Já a imagem 4 demonstra que se ficou muito tempo em pé e se sente desconfortável. Depois de termos abordado tantos sinais que nos são dados através da observação do nosso consulente pela comunicação não verbal, irei agora falar um pouco da comunicação verbal, que irá fazer mais um ponto de união entre tudo o que tenho estado a expressar. Uma das melhores maneiras de saber mais sobre o nosso consulente e o seu estado de espírito é através da comunicação verbal. A forma como se expressa, exprime, usa as emoções, ou seja, as expressões usadas, o tom de voz, se a voz é ou não trêmula, as pausas, os silêncios, o ritmo e a velocidade. Por exemplo, se o consulente estiver nervoso, com medo ou infeliz, irá falar mais rápido, inversamente se estiver aborrecido, triste, chateado ou muito cansado, irá diminuir o seu ritmo na conversação. O tarólogo, como ouvinte, descodifica toda esta informação e poderá, com a prática, chegar ao ponto de exercer influência sobre o seu consulente e o seu comportamento, podendo alterar o seu estado de espírito. Posto isto, avalie agora a importância da escuta ativa acoplada com a observação e a empatia. O caractere chinês para escutar é orelha, rosto, coração e atenção não dividida. Existe uma diferença enorme entre escuta e escutar empaticamente. Os estudos demonstram que em qualquer profissão, o profissional que sabe fazer uma escuta empática, seja ele médico ou vendedor, correm sempre menos riscos de serem acusados de mau profissionalismo, fomentando até a lealdade para com os profissionais, mesmo quando nada se possa fazer para satisfazer o seu intento, o que muitas das vezes é o nosso caso. Quantas vezes somos portadores de notícias menos boas perante as quais estamos em situação de impotência? De mãos dadas com a escuta ativa está o espelhamento verbal. Carl Rogers, um psicólogo e autor, não estou a sugerir que nos tornemos psicólogos para ser tarólogos, não é necessário tanto, estou apenas a fazer esta referência para fundamentar o que vos vou explicar sobre a técnica do espelhamento verbal. Uma técnica muito simples, no entanto notavelmente poderosa para estabelecer rapidamente uma ligação mais eficaz com alguém. Ele escutava atenta e empaticamente o seu paciente, depois usava essa informação para responder ao seu paciente. Por exemplo, se o nosso consulente disser o meu marido, devemos responder à sua questão referindo marido, mas se ele usar a expressão de esposo, namorado ou companheiro, deverá ser esse o termo a ser usado. Resumindo, devemos usar a linguagem do nosso consulente. Ao fazê-lo, espelha-se o que lhe vai na mente e o que lhe corresponde linguisticamente e mesmo psicologicamente. Tarólogo e consulente ficam assim em sintonia. O consulente sente-se inconscientemente compreendido a um nível mais profundo. Infelizmente, a maioria das pessoas é autocentrada e usa a sua própria linguagem, e esta é uma das grandes diferenças entre comunicar com eficácia e falar. No final da consulta, faça uma breve revisão sobre os pontos mais importantes, aqueles que o consulente considera mais importantes e o levaram até si, e aqueles que visualizou como sendo realmente importantes e com possibilidade de alterações por vezes complicadas na vida do seu consulente. Pode não parecer, mas muitas vezes as questões que os consulentes nos levam não são as mais importantes naquele momento, e ele está tão focado apenas no seu ponto de vista que não tem uma real percepção da dimensão de todo o seu mundo. De modo a melhor poder exemplificar, vou voltar à mandala que nos permite esta retrospecção. Quantos casos há em que o consulente está com uma questão social, por exemplo, um desentendimento com uma amiga, um problema simples a nível laboral, e tem descurado a sua relação em que o marido está em sofrimento com a sua ausência ou a sua falta de atenção continuada, num acumular de problemas e situações arrastadas, e através da tiragem nos apercebemos que com a amiga tudo irá ficar bem a 3, 6, 9 ou 12 meses? Mas com o marido, o caso não é assim tão simples, e este no mesmo espaço de tempo pode até sair de casa. Quem ainda não esteve perante uma situação destas? Em casos destes, por que não aconselhar o nosso consulente a fazer uma terapia complementar de modo a poder minimizar os danos, ou até porque cada caso é um caso e milagres existem em recuperar aquela relação? Faça as validações necessárias de toda a consulta.
certificando-se de que o seu consulente entendeu bem a mensagem. Muitas vezes, o seu estado de espírito está tão confuso que é necessário muito tato na maneira como fazemos chegar a nossa mensagem, de modo a que esta seja interpretada da melhor forma possível com o mínimo ruído. Quando tudo estiver terminado, despeça-se dele com dignamente, mesmo que tenha sido uma consulta difícil. Acompanhe-o à porta. Verá que no futuro esta sua atitude dará frutos. Recorde sempre que está a lidar com um ser humano e que este confia em si, que tem expectativas criadas em relação a si por tudo o que já ouviu, viu ou leu. Que o avaliou da mesma forma que foi avaliado. Se estiver a trabalhar com um consulente que esteja a sentir profunda dor emocional, lide com essa realidade. As suas emoções afetam-lhe a clareza de pensamento. Seja gentil e cordial. Seja simpático, empático, profissional. Dê naquele momento o melhor de si. É isso que esperamos que façam por nós, quando num contexto semelhante. Nunca nos devemos esquecer que, de uma forma ou de outra, sempre somos colocados em contextos semelhantes, quer seja porque vamos ao médico, ou vamos ter uma reunião, ou até mesmo fazer uma formação. Os contextos podem mudar, mas as similaridades nas situações em que somos colocados de atendimento, expectativa, fragilidade, são semelhantes. Todos nós somos humanos quando temos sonhos e emoções. Muito obrigada pelo vosso tempo, por me terem acompanhado, pela vossa escuta ativa, por terem estado aqui comigo. Espero ter sido claro e ter promovido uma melhor ou a validação da vossa contextualização como tarólogos profissionais que todos queremos ser. Para mim foi um prazer partilhar sobre algo de que tanto gosto, tarô, emoções e comportamento humano. Espero que tenhas gostado. Gostei muito, Isabel. Agora Isto é um tema que me agrada muito, especialmente porque é mais uma forma de conseguirmos trazer mais alguma dignidade, mais alguma postura à nossa profissão. Mais profissionalismo até. Mais profissionalismo, exato. Mas eu tenho uma questão que gostava de colocar. Como é que devemos lidar com os clientes difíceis? Aquele cliente que vai para uma consulta com uma atitude provocatória, que vai testar, como é que tu agirias nessa situação? Eu já tive não clientes com atitude provocatória por irem diretamente, mas, por exemplo, casos de mulheres que querem levar o marido para o marido ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Portanto, ele, claro que vai entrar com uma atitude provocatória. Mas, assim, a atitude provocatória é dele, porque, no fundo, é ele que está mal, é ele que está a ser acossado, como qualquer animal. E aí, claro que é o cérebro reptiliano dele que entra numa atitude de luta ou fuga. Portanto, se eu tenho toda esta noção, eu mantenho-me impávida e serena e faço tudo o que tenho a fazer, de modo a ainda não forçar mais aquele estado. Ele já está por ele mal, então eu não tenho necessidade, nem vou estar ainda a forçar aquela situação. Faço a consulta normalmente, tento explicar todas as dúvidas, tento ser o mais imparcial, conselheira, às vezes até terapeuta familiar perante toda a situação, porque muitas das vezes acabamos por ser postos nessa situação. E já tive casos desses em que acabam por ficar os dois meus consulentes. O que é ótimo. Sim, sim. O que é ótimo, correr assim é mesmo bom. E entretanto aqui a Daniela também me deixou uma questão que ela gostaria de saber da Isabel para tratar os consulentes que vêm com uma visão errónea do tarot. Como é que seria essa situação? Também tenho consulentes que vão com visões muito deturpadas. Ainda há aquele consulente que vai com aquela mentalidade mais antiga de que não é preciso estudo, de que são dons, de que é uma adivinhação. Eu acho que todos nós somos confrontados com isso. Quando eu tenho um cliente assim, uma das coisas que eu faço, ou que tento sempre fazer, é perceber quais são as suas crenças. E dentro das suas crenças fazê-lo questionar-se, porque um dos grandes problemas que todos nós temos é que nós aceitamos tudo como uma verdade tácita. Nunca nos questionamos, nunca perguntamos porquê, desde que aquela verdade encaixe na nossa realidade e seja a justificação para. Portanto, para que questionar? Até porque muitas das vezes o questionar vai nos levar a caminhos mais complicados, caminhos de mudança, em que temos que mudar as nossas crenças, a nossa maneira de estar. Portanto, eu tento sempre fazer a coisa mais nesse sentido, questioná-los, pô-los perante as situações, uso muitas metáforas, uso sempre muita parte da metáfora, porque com as metáforas consigo sempre levá-los a terem um outro entendimento das coisas. E já me aconteceu até estar perante casos, que este caso para mim foi flagrante, de uma colega também nossa, em que estava a fazer um atendimento e apercebeu-se que a senhora que tinha à frente
tinha pago uma quantia muito grande, 2.000 euros na altura, para fazerem um trabalho para a pessoa poder perder a impotência. E essa pessoa atualmente era o marido dessa nossa colega. E eu perguntei-lhe, e ele perdeu a impotência? E ela disse, não. E eu, então aí tens. Portanto, há muitas das vezes que confrontar as pessoas com estas pequenas coisas para que elas tenham a noção de que não é assim tão linear, que o tarô não é mais do que isto, é um caminho de vida que diz que se fizermos a escolha errada teremos as consequências da nossa escolha errada, se fizermos a escolha certa teremos as consequências e as benesses da escolha certa. Mas como em tudo há um caminho, há uma escolha e que temos que estar sempre a questionar as nossas escolhas, as nossas convicções, as nossas opções, porque estamos em constante crescimento e transformação. Espero ter explicado, Daniela. Sim, sim, muito obrigada, Isabel. Eu também Obrigada. tenho uma pergunta, eu com as minhas curiosidades. Também, já que estou falando, vou falar diretamente, perguntar diretamente. Achei muito interessante os elementos que a Isabel destaca, que nos ajudam na percepção, né? E na análise do consulate. Na realidade, é uma anamnese que a gente pode fazer a partir de tudo, né? De todos os elementos e também a primeira tiragem do Ney Naif, que a Isabel sugere. Achei fantástico aquilo. Eu poderia dizer que todos esses elementos em conjunto, eles nos ajudam mesmo na intuição, né? No como a gente... Eles não te ajudam, eles aprimoram a tua intuição. Porque todos nós nascemos com essa capacidade. Toda essa capacidade é sempre desenvolvida quando somos miúdos, até que chega a um certo ponto da nossa vida, em que para de fazer sentido, ou seja, que os pais estão com tanta pressa que já não dizem vamos contar os degraus até chegar à porta de casa. E de um momento para o outro paras de observar e paras de ter noção de como é que é o mundo à tua volta. Como se diz, por exemplo, na parte do Tibetano, ou seja, nós vivemos no samsara. Nós deixamos de estar conscientes para tudo o que está à nossa volta para vivermos num mundo consciente de que temos que fazer, que temos que ir para o trabalho, que temos que cumprir as horas, que temos que fazer tudo aquilo que está, e deixamos de viver. E é um bocadinho, no fundo, isso que nós, como tarólogos, também temos que estar mais conscientes e não fazê-lo de forma inconsciente, até que chega a uma altura que é natural, é intrínseco. Não há como não seres aquilo que sempre fostes. Portanto, aprimorem muito o nosso sexto sentido. É verdade. Achei fantástico isso. E mais uma questão, desculpe. Sim. Paula, se eu estiver passando do horário, me diga, mas fiquei muito entusiasmada com o seu conhecimento sobre o tema. Obrigada, viu? A Isabel, não sei se desenvolveu ou se teria algum guião, como é que eu diria, isso que falou de forma mais sistematizada para a gente seguir, para a identificação? Não tenho. A minha maneira, ou melhor, isto é sempre um trabalho de constante construção. E vou-te ser sincera que talvez por falha minha não tenho nada disto esquematizado. Acaba por ser uma coisa que nas formações de Tarot dou e faço sim com os meus alunos e vamos fazendo sistematicamente aula após aula, caso após caso, com casos práticos e tudo mais. Mas é uma coisa que tu podes trabalhar todos os dias, mesmo em casa. Começa de facto a observar mais. Começa a perceber quando a pessoa, porque nós somos sempre muito comandados pelo nosso cérebro reptiliano. E quando há alguém que vem ter contigo a ter uma atitude agressiva, tenta perceber o que é que está por trás. Como o exemplo que eu dei, de ires a um museu e veres o quadro e depois ouvires o áudio do quadro. Vai ser muito mais interessante começares a ir a museus e perceberes, porque há sempre qualquer coisa que está por trás que condiciona aquela atitude. E muitas das vezes nós até tomamos essas atitudes como afrontas a nós, quando elas não são afrontas a nós. É a pessoa que está naquele momento de facto mal. Isto foram aprendizados que eu fui fazendo nas várias formações que tive e posso dizer que fui a um congresso de psiquiatria e quando fui a esse congresso, por ser uma psiquiatra que eu sigo muito o trabalho dela e admiro muito o trabalho dela, fui fazer um workshop com ela que era como aceder ao sintoma mental. Claro que dentro da nossa área, e mesmo na minha área da hipnose, isso para mim acabava por ser fundamental e, portanto, ia toda satisfeita a achar que ia aprender qualquer coisa. Foi um workshop de 2 a 3 horas, sensivelmente, em que o tema falado foi o rapport, em que eles, na medicina convencional, daí que eu tivesse falado nisso, que na medicina tradicional agora é que começam a abrir-se e a dar essas primeiras coisas, ela não conseguiu explicar o rapport. E além dela não ter conseguido explicar o rapport, eu apercebi-me que só quando chegam ao 4º ano e começam nas especializações, é que começam a dar
todo este tipo de mecânicas e de tratamento, e de tratamento não, e de abordagem. Uma abordagem que tem que ser feita e bem feita à pessoa que tens à tua frente. No fundo, tratar a pessoa como um todo, tratar a pessoa de forma holística. Portanto, é uma coisa que tu vais fazendo com leituras de várias coisas. Tu podes ler vários livros sem serem livros técnicos, podes ler livros a nível há um que eu me lembro agora, que é O Corpo Fala, de um ex-inspetor do FBI, em que ele retrata muito isso, mas retrata-te só com exemplos, portanto não te vai dar toda a outra mecânica. É um trabalho que todos nós podemos ir compondo e compondo de várias maneiras e com várias aprendizagens que vamos fazendo. Eu posso, entretanto, facultar tudo o que tiver nesse sentido, não tenho qualquer problema nisso, porque nós já fazemos uma boa aprendizagem se partilharmos a aprendizagem. Portanto, não tem qualquer problema. Se me deixares o teu e-mail, ou até depois se houver a possibilidade, eu não tenho qualquer problema em compartilhar estas coisas, em te mandar isso, em te mandar várias coisas nesse sentido de tu fazeres aprimorares, no fundo, a tua percepção do mundo à tua volta, mas começa a aprimorar mais isso, como se fosse uma criança. Acho que o primeiro passo é esse, é veres o mundo pelos olhos de uma criança, porque nós perdemos todos essa abordagem e passamos a estar mais condicionados do que a estar mais abertos a. Obrigada. Obrigada, eu. Não sei se Paula tem tempinho só para mais uma pergunta. Se os internautas aí não tiverem, eu tenho mais uma questão que eu achei também interessante. A Isabel comentou sobre a questão da ritualística também, né? Sim. O espaço, que é muito importante, até para dar uma impressão, né? Não só uma boa impressão, mas para que o ambiente seja acolhedor, que o consulente se sinta bem, todo aquele contexto. O que sugere em relação à questão da ritualística? A ritualística, na realidade, é muito pessoal, né, de cada um. Mas tem algum elemento que deve ser considerado dentro dessa ritualística e algum que não? Poderia dar alguma sugestão disso, Isabel? Isso é exatamente aquilo que tu estavas a dizer. Isso é uma coisa que tem que ser adaptada e feita de acordo com a pessoa, com as crenças dela e com aquilo que ela comunga. Se tu estiveres a falar com uma pessoa que acredita em cristais, que gosta de terapias com cristais, que use cristais, para essa pessoa é fundamental ter cristais e ter lá um ou outro cristal. E por que não? Se estiveres a falar de uma pessoa que seja mais adepta de uma vela, de um incenso, também lá pode ter a vela no incenso. Agora, teres uma vela ou teres um incenso é uma coisa, mas se calhar teres 100 velas espalhadas ou 10 velas espalhadas, à espera que essas velas transmitam o conhecimento que tu não tens ou a segurança que tu não tens, tu não vais conseguir isso e, pelo contrário, tu vais passar uma imagem complicada à pessoa que está à tua frente. Eu lembro-me uma vez, há muitos anos atrás, fui fazer uma formação de baralho cigano, porque eu faço sempre muitas formações e tenho bastante formação até para perceber como é que são as outras ideologias. E fui fazer uma formação de baralho cigano, e quando fui fazer essa formação de baralho cigano, era-me dito, e agora toma atenção porque na altura eu tenho uma maneira, ou tenho a minha maneira de vivenciar a espiritualidade, e a minha maneira de vivenciar a espiritualidade às vezes é demasiado abrangente, consigo incluir tudo e depois sigo sempre a minha linha. E quando fui fazer isso, uma das coisas que me era dita era que deveria haver na mesa uma taça com fruta, água, uma adaga virada para o consulente, incenso, vela. E eu pus as mãos à cabeça, Daniela, porque eu só pensava, se eu entrasse num gabinete com tudo isto, eu morria de medo. Eu ia condicionada pela negativa. A imagem que aparece até na apresentação que te fiz é a imagem do meu gabinete. Todo o meu espaço que transmite é sempre um espaço de acolhedura e conforto. Quero que a pessoa se sinta sempre bem lá, seja qual for a circunstância, que ela se sinta bem, que se sinta acolhida, que se sinta confortável. Mas não quer dizer que eu não tenha incenso, porque acabo por ter um incenso, ou que eu não tenha pedras, porque acabo por ter pedras, porque não há como nós não sermos também místicos e não procurarmos outras coisas, por muito que tenhamos um lado mais exato, ou um lado mais científico, mas nós precisamos ter fé, precisamos de acreditar em qualquer coisa, nós somos seres holísticos, né? Temos que acreditar, temos que ter fé, portanto, é teres aquilo que tu achares desde que não seja em demasia, porque tudo o que é em excesso prejudica e vai fazer com que o teu consulente, quando chegar àquele estado, quando chegar ali, se ele já vai mal, ele pode ficar pior, ou ser condicionado para aquilo que vê.
Porque quando trabalho em hipnose com estas coisas, apercebo muitas das vezes que se eu tiver uma fonte ligada, a pessoa a quem estou a fazer a hipnose vai passar por uma experiência com água. Estás a entender? Portanto, tudo nos condiciona, nem que seja de uma forma inconsciente. Daí que eu optei por, no meu espaço, ter tudo o mais clean possível e com conforto. Mas esse é o meu espaço. Tu terás sempre que adaptar o teu àquilo que tu és, de maneira a sentir-te lá bem, porque és tu que vais passar lá a maior parte do tempo. Obrigada, Isabel. Obrigada, eu. Daniela, se tiveres mais alguma questão, aproveita. Ai, não, acho que já é suficiente, obrigada. Só para dizer que adorei, gostei muito dessa explicação e para mim foi uma grande aula, porque dá para ter a noção do como tratar o consulente, vamos dizer assim, né? Muito obrigada. Interessante, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, Isabel, pela sua partilha e pelo seu conhecimento aqui no... Obrigada eu. Obrigada eu pelas tuas questões. Responder a questões é sempre mais elucidativo do que muitas das vezes estar a falar. Também acho que nestas palestras acaba por se perder muito, porque isto é tudo coisas que dá para fazer com exercícios, entendes? É coisas que podem ser praticadas e que tu com a prática vais ter outra experiência, vais ter outra noção de como é que elas são feitas, mas é sempre ótimo partilhar. Obrigada pelas questões. Fizeste uma escuta ativa. É verdade, bem atenta. Isabel, chegou a nossa hora. Muito obrigada por este bocadinho, pela partilha da tua experiência, do teu conhecimento. Foi muito interessante. Vou só espreitar se quem nos vê no Facebook não tem lá mais nenhuma questão, mas não. Está tudo esclarecido. E muito obrigada por tudo. E aproveito este momento para dizer já que nós no dia 31, às 9 da noite, vai haver aqui uma pequena celebração de encerramento do Summit, em que todos os palestrantes e anfitriões vão entrar em direto aqui numa reunião. Está combinado. E estamos todos convidados a aparecer e a nossa assistência também a acompanhar-nos ao vivo nesse último dia para terminar este ciclo de palestras do mês de outubro. Portanto, está combinado. Está feito o convite. E muito obrigada. Obrigada pela assistência, foste impecável. Obrigada pela companhia e obrigada ao João e à Casa do Tarô pelo trabalho e pelo convite. E uma boa noite a todos e esperem mais um bocadinho que hoje ainda há mais palestras. Até já, então. Até já, obrigada. Tchau.